Graça e paz, moçada, igreja, bom dia. Estamos aqui novamente em mais uma escolinha bíblica dominical com um tema novo. Vamos falar de finanças e consumismo. Uma coisa assim que eu acho que quase ninguém faz, né? Dinheiro e gastar o dinheiro. Vamos ver aqui a nossa base bíblica. Está em 1 Timóteo, capítulo 6, de versículo 6 a 10. Vamos dividir em 2 domingos, tá? Vamos falar nesse de finanças e no outro domingo a gente fala do consumismo. E queria fazer uma pequena introdução aqui, né, sobre esse tema, que quase eu acho que ninguém vive isso, né? Estamos vivendo numa época em que o consumo está quase fora do controle. Isso é para todos. Claro, há exceções, mas a maioria está desenfreadamente no consumismo. Existem jovens que já estão amargando problemas gravíssimos nessa área, chegando a ponto de, em alguns países, decretarem falência pessoal. Olha o nível que chegou. E o que podemos fazer hoje na juventude visando ter uma vida estável no futuro? Vamos ver alguns princípios bíblicos que nos ajudarão, com certeza, a termos resposta para todas essas dificuldades que hoje aumentaram e muito, né, em todas as pessoas. Então vamos definir primeiramente o termo finanças e consumo. Vamos ver o que é essa definição de finanças. Ó. A situação financeira de uma pessoa é baseada na quantia de dinheiro que ela possui. Biblicamente falando, devemos utilizar esse dinheiro com muita sabedoria, pois somos, lembrem, mordomos de Deus. O termo consumismo é a ansiedade de uma pessoa para gastar o dinheiro que possui. Em alguns casos, a pessoa gasta mais do que possui, fazendo com que fique totalmente endividada. Então, praticamente, esses são os termos básicos aí, de finanças e consumismo. Agora, vamos entrar nos tópicos. Primeiro tópico, separei aqui, é a Bíblia e o uso do dinheiro. Vamos ver o que fala pra gente, mas antes disso, vamos fazer a leitura, né, de Efésios, capítulo 6, do versículo 6 a 10. Acompanhem comigo. É claro que a religião é uma fonte de muita riqueza, mas só para a pessoa que se contenta com o que tem. O que foi que trouxemos para o mundo? Nada. E o que é que vamos levar do mundo? Nada. Portanto, se temos comida e roupas, fiquemos contentes com isso. Porém, os que querem ficar ricos caem em pecado ao serem tentados e ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males, e algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimentos. Vamos ao primeiro tópico. Acompanhem comigo. A Bíblia e o uso do dinheiro. Há quem diga que o dinheiro é algo maligno, mas também não podemos pensar, né, dessa maneira. O dinheiro, sim, ele é amoral. Nem bom, nem ruim. O problema é o uso que fazemos do dinheiro é que pode ser bom ou ruim. É o destino que você dá para ele, é a maneira que você manuseia ele, que ele pode se tornar bom ou ruim para a sua vida. Vamos ver na palavra de Deus o uso do dinheiro em diferentes situações. Vamos lá em Jeremias
capítulo 35, versículo 2, que vamos colocar o título como Compras Pessoais. Acompanhe comigo. O título é Jeremias compra terras. Assinei a escritura e fechei-a com um selo. Depois chamei testemunhas e pesei o dinheiro numa balança. Aqui, o que Deus fala? Ele orienta Jeremias a comprar uma propriedade, revelando que um dia o profeta voltaria a possuir a sua terra. Então aqui, um exemplo bíblico, né? Em Jeremias 32:10. Vamos ver outro exemplo? Botei o título como Pagar Tributos. Mateus, capítulo 22, 19 a 21. Acompanhem comigo. Traga uma moeda com que se paga o imposto. Trouxeram a moeda, e ele perguntou: de quem são o nome e a cara que estão gravados nessa moeda? Eles responderam: são do imperador. Então Jesus disse: deem ao imperador o que é do imperador, e deem a Deus o que é de Deus. Eles ficaram admirados quando viram isso, então deixaram Jesus e foram embora. Aqui Jesus concorda com o pagamento dos tributos, já que esses fazem parte dos reinos deste mundo. Então Jesus ele concorda com o pagamento dos tributos, já que esses fazem parte dos reinos deste mundo. Os impostos, né? Quantos impostos pagamos, né? E a gente tem que ser obediente, porque Deus colocou os líderes que estão acima de nós para cuidar de um país, para cuidar de um governo, para cuidar de uma prefeitura e inúmeros outros setores aí. Então nós precisamos fazer a nossa parte com os tributos. E aqui Jesus estava fazendo a parte dele, né? Com suas respectivas despesas. Agora vamos ver a terceira situação, ó. A obra de Deus. Marcos 12, de 41 a 44. Acompanhe comigo. O título desses versículos é A Oferta da Viúva Pobre. Jesus estava no pátio do templo, sentado perto da caixa das ofertas, olhando com atenção as pessoas que põem dinheiro. Olhando com atenção as pessoas que punham dinheiro ali. Muitos ricos davam muito dinheiro. Então chegou uma viúva pobre e pôs na caixa 2 moedinhas de pouco valor. Aí Jesus chamou os discípulos e disse: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Esta viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram do que estavam sobrando. Porém ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Aqui, Jesus exalta a oferta da viúva pobre, que dando todo o seu sustento, contribuía de coração para a manutenção do templo. Então a melhor oferta foi a dela. Agora vamos para a quarta situação. O título é Não deve ser usado para fins malignos. Marcos 14, de 10 a 11. Acompanhe comigo. O título é Judas trai Jesus. Judas Iscariote, que era um dos 12 discípulos, foi falar com os chefes dos sacerdotes para combinar como entregaria Jesus a eles. Quando ouviram o que ele disse, eles ficaram muito contentes e prometeram dar dinheiro a ele. Assim Judas começou a procurar uma oportunidade para entregar Jesus. Aqui nós lemos sobre o pacto de Judas com os principais sacerdotes para atrair Jesus. É uma reflexão sobre a Bíblia e o uso do dinheiro. Você tem tido sabedoria no uso do seu dinheiro? Você tem contribuído com a obra de Deus por meio dos dízimos e ofertas? Você tem ajudado os missionários? É uma perguntinha que fica para você, cristão. Outro tópico. Uma parábola conhecidíssima que é do samaritano. Aqui separei 3 usos do dinheiro que está em Lucas capítulo 10, do versículo 30 a 35. Acompanhem comigo. Como disse, o título é A Parábola do Bom Samaritano. Então vamos ler aqui, ó, versículo 30. Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram. Tiraram a sua roupa, bateram nele
e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali. Olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou seus ferimentos com azeite e vinho, e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou no seu próprio animal e o levou para uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: Tome conta dele. Quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. A atitude, do samaritano foi a atitude correta, a atitude, na verdade, de nós, cristãos, que temos que ter no nosso dia a dia. Então, quem nunca leu ou ouviu falar na parábola do bom samaritano? Nessa parábola do samaritano, que é bem conhecida, Jesus nos ensina aqui quem que é o nosso próximo. Mas também podemos ver de uma outra ótica aqui 3 posições sobre o uso do dinheiro, as quais veremos. Primeira, o que é teu é meu. Aqui se referindo à parábola sobre os ladrões. Os ladrões estavam à espreita de qualquer pessoa que passasse por ali. Então, quer dizer que a visão dos ladrões nos mostra que existem pessoas que querem enriquecer de forma ilícita, tomando de outras o que com sacrifício custaram adquirir. Outra visão que a gente pode ter aqui, da parábola do samaritano. O que é meu, é meu. Aqui voltada ao sacerdote e ao levita. Eles demonstraram que não queriam se envolver com os problemas daquele pobre homem. Isso porque o envolvimento com alguma pessoa naquela situação acarretaria também recursos financeiros. Então, uma reflexão para nós aqui, desse segundo exemplo aqui, Quantos são os que hoje em dia não utilizam os recursos que possuem para beneficiar a outros? Essa é a perguntinha que fica para todos nós. Terceiro uso que podemos aqui extrair da parábola do samaritano. O que é meu é teu. Aqui sim, aqui entra realmente a imagem de Cristo. Aqui entra realmente o que Jesus quer para nossas vidas, que é o samaritano. Porque o samaritano, para surpresa de muitos, foi quem se compadeceu do problema do homem. E não somente isso, mas também colocou a mão no bolso para poder ajudá-lo. São poucos os samaritanos da nossa realidade, da atualidade de hoje. São muitos poucos. Pois para isso precisamos muitas vezes repartir o nosso próprio pão. Então, entra até uma reflexão aqui. Quem tem visão correta dos recursos que Deus colocou em suas mãos? Como você tem utilizado os seus recursos? Uma perguntinha para nós, Estamos administrando realmente, cristãos, para a honra e glória do Senhor? Temos ajudado o próximo? A gente tem feito algo a mais para os outros? Ou só estamos vendo nosso umbigo, as nossas vontades, os nossos desejos? Isso aí é para você pensar. Como é que está você? E aqui a gente vai parar nessa primeira parte, tá? E depois a gente vai continuar a segunda parte com o consumismo. Então, bom domingo, Deus abençoe vocês e que o Espírito Santo realmente nos ajude a ser como esse bom samaritano aqui, esse exemplo que foi em relação ao levita
em relação ao sacerdote, que na verdade os dois se esquivaram, os dois não quiseram ajudar o próximo. E que o Espírito Santo fortaleça cada um de vocês, para que cada vez mais a gente tenha um entendimento em relação ao dinheiro, que é uma área muito atacada, porque é um fator onde todos correm, a maioria, não vou falar todos, mas a maioria, demasiadamente em busca deste prazer temporário. Segunda parte vai ficar mais nítido, que vai falar do consumismo, que não deixa de ter o dinheiro. Amém? Fiquem com Deus. Um abraço, até a próxima aula. Um abraço.